Olá, eu me chamo João Gabriel Barê e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema extremamente relevante para a agricultura brasileira, que é a vulnerabilidade, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, que é um tema que vem se tornando uma realidade cada vez mais presente nos dias de hoje, principalmente no Brasil, que é essencial que a gente entenda como elas afetam a agricultura e o que a gente pode fazer para diminuir os seus impactos. Para isso, o quinto relatório de avaliação do IPCC nos apresenta 4 cenários de emissão, conhecidos como RCPs. Esses cenários variam do mais otimista, o RCP 2.6, ao mais pessimista, o RCP 8.5. No cenário mais otimista, o aumento de temperatura global é controlado, enquanto no cenário mais pessimista a gente enfrenta um aumento significativo na temperatura e desafios como elevação do nível do mar e uma maior variabilidade climática. Esses fatores podem ter impactos profundos na agricultura, aumentando a nossa vulnerabilidade. Diante desse cenário, a adaptação é crucial para a sobrevivência da agricultura, né? A gente precisa adotar práticas e tecnologias que possam ajudar a mitigar os impactos da mudança climática. Um exemplo disso é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, o famoso ILPF, que tem como objetivo promover o uso sustentável da terra. Aqui no IF, daqui de Morrinhos, a gente tem ali na entrada da BR-153 os eucaliptos do LPF, né? Então a gente tem essa adoção aqui já na cidade. Além disso, também, o desenvolvimento de novos cultivares e a utilização de genes mais resistentes são estratégias importantes. O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, ou PNC, também é fundamental, pois nos oferece um planejamento de longo prazo para enfrentar essas mudanças. Sobre a mitigação mais propriamente, uma das principais iniciativas nesse sentido é o Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que visa reduzir as emissões de gases do efeito estufa no setor agropecuário. O Plano ABC também estabeleceu metas de mitigação para 2020 e promove tecnologias sustentáveis que ajudam a tornar a agricultura brasileira mais resiliente e menos impactantes em termos de emissão de carbono. Foi estabelecido em 2020, mas atinge até hoje e também tem perspectiva para o futuro. E é importante a gente lembrar também que tanto a adaptação quanto a mitigação são essenciais para garantir a sustentabilidade da nossa agricultura. A inovação e um bom planejamento cuidadoso são as nossas melhores ferramentas para enfrentar os desafios climáticos que a gente tem visto. Principalmente agora, no final do ano passado, de 2023, a gente viu grandes produtores perdendo seus cultivares por causa dessa mudança climática que estava mal estabelecida assim, na comunicação. Então, muitos não estavam preparados e sofreram grandes perdas. Então, é necessário a gente ter todo esse cuidado para que evite que mais eventos como esse ocorra. Olá, tudo bem? Meu nome é Yuri Martins Inocêncio. Eu irei falar sobre os compromissos internacionais que visam contribuir para a redução da emissão do gás de efeito estufa mundialmente falando. Quero levar em questão que são realizadas pesquisas de desenvolvimento por várias nações no Brasil e no mundo, e são criadas comissões diante de grandes unidades econômicas, países que estão à frente para poder diminuir e também mitigar essas crescentes das emissões do gás de efeito estufa. Foram criadas planos para poder estabelecer essas medidas. Temos, por exemplo, o Plano ABC, né, e as NDCs, que são um plano que vai visar comprometer com a redução da emissão do gás de efeito estufa, né, garantindo, assim, efeitos que vão contribuir para o produtor, visando uma melhor qualidade de produção e aumentando a expansão da sua produtividade. Ações de mitigação ocorrem em todo o mundo, e o Brasil hoje é um dos países que adotou essa medida desde o ano 2005, com a implementação de tecnologias a fim de diminuir e mitigar essas áreas degradadas por conta dos gases de efeito estufa, e com isso reduzir em 37% desses efeitos. Só que eles têm um plano de até 2030 reduzir até 43% dos gases de efeito estufa no país. Características que temos de 15 milhões de áreas para restabelecer essas áreas degradadas e 5 milhões de áreas que são implementadas constantemente no país para a introdução de sistemas como o ILPF, né, Integração Lavoura e Pecuária e Florestal. Temos como, por exemplo, isso no nosso campus do Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos, que trabalha com essa logística, né, características sustentáveis que visam favorecer o agricultor, as pessoas e a comunidade em redor. Hoje o Brasil é referência no plantio direto, em práticas conservacionistas, práticas que visam a sustentabilidade. E a gente tem como referência também técnicas adotadas na irrigação própria,
no armazenamento de água, na conservação, na exploração de recursos de cultivares adaptados para climas e regiões que são menos favorecidas ou favorecidas também em questão do clima. E com isso, a criação de tecnologias que fomentam esse desenvolvimento é primordial, garantindo aí uma cultivar mais resistente a um clima que ele pode contribuir para o déficit, né, de produção, e com isso essas tecnologias têm favorecido, né, o agricultor, né, porque o mundo hoje ele se encontra em colapso por conta desses aumentos do gás de efeito estufa, né. Tem garantido muitos problemas para a comunidade e a preocupação mundial é alarmante com isso. Então, visando melhorar a agricultura no país, foram adotadas essas medidas e com isso tende o planeta, a partir dessas ideias, ele tem uma característica de querer aumentar para 5,4 graus Celsius. E isso vai o quê? Inviabilizar a vida aqui na Terra. Então, se não for adotado essas práticas, infelizmente o ser humano vai viver, ou não vai viver, né, provavelmente, porque a fome vai ser estabelecida e com isso não consegue suprir toda a demanda da comunidade, da população. Então, essas medidas, elas visam contribuir para a pessoa, para o civil, garantindo assim maior vida, né, com mais clareza, com mais saúde e visando contribuir para as pessoas, os produtores e as nações e a economia mundial. E é isso. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Boa tarde, me chamo Igor Henrique Martins Vieira, sou aluno do IF Goiano Campos Morrinhos e venho através desse ressaltar os compromissos internacionais do nosso país, Brasil, para com os outros países a nível mundial. Todos sabem, como o nosso amigo anteriormente Yuri tinha mencionado, sobre os planos ABC e alguns outros planos adotados pelo nosso país a fim de mitigação de gases de efeito estufa. O Brasil, a partir do plano ABC, conseguiu fazer a redução de vários tipos de gases de efeito estufa, assumindo em 2010 o compromisso de 37% de redução de mitigação dos gases de efeito estufa, adotando, sendo possível, fazer essa redução, essa mitigação, através de alguns processos utilizados, sendo ele recuperação de pastagens degradada, integração lavoura, pecuária e floresta, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. Trouxe aqui para vocês para apresentar dados sobre uma tabela, sendo ela em processos tecnológicos, compromissos, aumento de área, potencial de mitigação, sendo dentre essas 6 práticas que eu falei anteriormente para vocês, a prática mais adotada e onde teve maior potencial de mitigação de CO2 foi a recuperação de pastagens degradadas, com 15 milhões de hectares. Então, com compromisso de redução e de mitigação de 15 milhões de hectares, de 83 a 104 miligramas de CO2 equivalente. Sistema de plantio direto com 8 milhões de hectares, de 16 a 20. Apesar do compromisso ser um compromisso de maior área de hectare, o potencial de mitigação dele é menor que a integração lavoura e pecuária. Sendo assim, com 4 milhões de hectares, a integração lavoura e pecuária tem um potencial de mitigação maior de 18 a 22. Com a floresta, e também a partir desses dados, também temos florestas plantadas com 3 milhões de hectares, não trazendo um dado exatamente, devido a não ter computado através das indústrias de siderurgia, o potencial de mitigação. Porém, o tratamento de dejetos de animais com 4,4 milhões de metros cúbicos tem um potencial de mitigação de 6,9 miligramas de CO2 equivalente, totalizando todos esses 6 processos tecnológicos, um total de potencial de mitigação de 133,9 a 162,9. Isso é um potencial de mitigação bastante elevado, adotando 6 tipos de processos diferentes, com práticas conservacionistas, visando cada vez mais passar informações para os produtores rurais de menor e grande porte, para que essas práticas sejam levadas em consideração, evitando o maior aumento dessa emissão de gases de efeito estufa e pensando em mitigar cada vez mais, pois está cada vez mais difícil adotar novas medidas pensando em redução de gases de efeito estufa, pois a partir destes dados a gente pode pensar que são várias pessoas que não têm conhecimento, que precisam desse embalo, vamos assim dizer, que a gente tem essa bagagem para trazer para essas pessoas, sendo através de cursos, encontros presenciais, workshops, vários tipos de contato com essas pessoas para a gente estar podendo levar o máximo de informação. Pois até justamente para a gente reduzir o custo de implantações de novos processos e também para a pessoa conseguir ter um conhecimento além sobre essas práticas, né? Não gastar tanto dinheiro, evitando assim trazer riscos para o nosso meio ambiente e ainda assim trazendo sustentabilidade, evitando a nossa camada de ozônio, né? Então assim a gente vai estar mitigando gases, sendo por processos de, como a gente pode dizer, processos tecnológicos onde trazem e agregam bastante a nossa agricultura sustentável, visando assim
não trazer riscos ao nosso sistema de produção agrícola, aos nossos solos, às nossas águas e também algum risco para essas pessoas que estão consumindo os nossos alimentos a partir dos nossos plantios, das nossas práticas conservacionistas, não é mesmo? Então, partindo desse pressuposto, a gente consegue trazer várias informações, sendo essas, desses processos tecnológicos utilizados. Sendo assim, a gente tem que levar o máximo de informação para as pessoas para que elas possam cada vez mais utilizar desses processos e acabar mitigando cada vez mais o gás CO2 da nossa camada de ozônio. E assim evitando e fazendo e prosperando a cada vez mais com que a gente consiga produzir mais e mais vezes de forma mais sustentável. Sendo assim, eu encerro aqui a minha parte. Muito obrigado desde já. E é isso. Olá, me chamo Yuri César. Vim aqui apresentar sobre o fomento à ciência e à tecnologia do livro da Visão 2030 do Futuro da Agricultura Brasileira. Investimentos obtidos hoje em dia, principalmente sobre pesquisas sobre a infraestrutura do clima brasileiro e as mudanças climáticas que vem obtendo hoje em dia sobre o planeta Terra, exige uma consciência bastante sintética e deve ser mostrada bastante sobre, principalmente, cientistas e estudiosos, em que mostram que o clima pode variar bastante e essas mudanças climáticas que estão acontecendo hoje em dia pode acabar prejudicando bastante a agricultura brasileira. Essa parte do livro sobre o fomento e a ciência da tecnologia mostra bastante isso, em que deve ser estudado, aprofundando bastante sobre como deve se reduzir os impactos ambientais que podem acabar agravando ou causando problemas na agricultura. A importância principalmente disso é que deve-se haver uma base fundamental de estudo para mostrar que não se deve controlar o clima de uma forma não precisa, porque principalmente em países mais áridos, como o Brasil mesmo em si, mostra-se que a mudança climática, principalmente hoje em dia, por conta do efeito global, por conta de toda a poluição que está acontecendo hoje em dia, está bem variada. Muito calor, muito frio, acaba prejudicando bastante, principalmente a nossa lavoura, e acaba nos reduzindo a população brasileira a uma fome, e também nos gráficos onde que mostra que a gente pode acabar rebaixando bastante a população brasileira no momento de construção da agricultura em si. Cientistas e pesquisadores costumam pesquisar muito, analisam muito esse clima, de forma que eles tentam abranger uma forma da ciência para conseguir basicamente que a gente não tenha tanto desastres à nossa infraestrutura. Existe também uma forma de pesquisa que deve abranger para que todo mundo consiga, não todo mundo, todos os produtores consigam ter uma forma específica de produção para não conseguir prejudicá-los. A mudança climática sempre vai conseguir prejudicar de alguma forma a infraestrutura da agropecuária e da agricultura no Brasil. Isso é fato, não tem como distinguir isso. Podemos ver também essas queimadas que estão acontecendo hoje em dia, que acabam prejudicando muito o pasto. Pode, não só o pasto, como o Brasil inteiro, como podemos ver essa fumaça que está hoje em dia prejudicando a saúde. E vemos também um frio que, dependendo da lavoura, se for uma lavoura que não é resistente a essa queda de temperatura muito drástica, esse aumento e queda de temperatura muito drástica, pode afetar bastante uma parte da agricultura, e é uma coisa que não queremos isso. Por isso que esse livro da Visão 2030 aborda muito esse tema sobre a ciência e a tecnologia, onde que pode ser mostrado efeitos e manutenções que pesquisadores tentam obtiver nisso, tentam colocar em forma isso, para que não cause tantos problemas na agricultura. Um exemplo bem específico sobre isso é a ILPF, que é a integração da lavoura, pecuária e a floresta, em que o produtor em si, ele integra todo este conjunto em uma parte do sistema e ajuda basicamente toda a população
ajuda toda uma sistemática, ajuda toda uma cadeia alimentar em si, que não prejudica tanto quanto prejudicaria se fizesse de uma outra forma. Porque colocando, vamos usar como exemplo, um pasto em que se coloca a plantação de eucalipto, abelhas, por exemplo, para a fabricação do mel, e o gado de porte, o gado de corte, o gado leiteiro, qualquer um desse tipo, colocando em si esses 3 exemplos em um pasto só, que é também um dos exemplos da ILPF, vai ajudar e vai mudar de uma forma muito maior e vai ajudar muito mais também o clima em si, para que não ocorra de uma forma tão drástica o desprezo, a falta de comprometimento do produtor em si com o planeta Terra. A forma de você conseguir produzir, voluntariando com o planeta Terra, com o efeito estufa, com o meio ambiente em geral e etc., é uma forma muito que você consegue ajudar, basicamente, em si. Você consegue ter uma melhora do clima, você consegue ter uma melhora em toda a produção. Os cientistas principalmente usam isso para o Brasil ter uma boa colocação em si, em gráficos mundialmente mostrados, para o Brasil ter uma colocação boa de uma produção tanto rural, quanto uma produção boa em meio ambiente, sem prejudicar tanto. O livro abordou bastante isso, de uma forma de investir em pesquisas que é crucial para que garante um futuro agrícola sustentável e resiliente. Tendo isto em prática, podemos garantir tanto a proteção do meio ambiente, quanto a realização de uma menor escassez de fome do nosso país. Meu nome é Thiago e, dando continuidade aqui ao trabalho, eu vou falar sobre o tema meu, que é Desafios das Mudanças Climáticas na Agricultura Brasileira. Então, antes da gente dar o pontapé inicial, da gente ir para os desafios, né, que é o principal, eu acho que é importante a gente saber e entender que existem algumas questões, alguns obstáculos que vão precisar ser superados, né, para que a gente possa, assim, garantir uma sustentabilidade do setor agrícola no nosso Brasil, no nosso país. Então, por isso é importante a gente ter em mente que existe um grande vilão, que é os gases de efeito estufa, que a cada ano que passa eles continuam alavancando e subindo ano após ano. Não era para ser assim, era para ser diferente, era para diminuir, né? Se for olhar assim com uma visão de perspectiva futura. E, bom, segundo o livro que a gente estudou, Visão 2030, O Futuro da Agricultura Brasileira, feito, postado e desenvolvido, né, pelo Embrapa, nele diz que a temperatura do planeta ela pode aumentar em até 5,4 graus, né, até 2100. Ou seja, a gente pensa que é longe, né, que 2100 vai demorar, mas as consequências elas já estão presentes no dia de hoje, a gente já vive em consequências de gás de efeito estufa. E assim, com esse aumento, o nível do mar ele pode ter uma elevação de até 82 centímetros, e isso vai impactar grande parte do Brasil. Então, assim, para o Brasil e também para a América do Sul, os principais impactos eles vão consistir na extinção de habitat de espécies, né, principalmente na região tropical, na substituição de florestas tropicais por savanas e de vegetação semiárida por árida, né, como também o aumento de regiões que estão em situações de estresse hídrico, né, ou seja, que estão em falta de água, que não vão suprir as demandas da população, né, ou seja, vai causar uma mudança da população de um local para outro, e também o aumento de pragas, né, em culturas agrícolas, e também, consequentemente, doenças, né, então, grandes impactos. Então, falando agora sobre os principais desafios. O primeiro grande desafio que precisamos enfrentar é a viabilização de produção em regiões de risco, né? Então, assim, com as mudanças climáticas crescentes, a vulnerabilidade social é uma ideia de que a gente possa criar estratégias, né, para adaptar a produção agrícola, né? Criar estratégias e conseguir viabilizar isso. Então, além disso, a gestão de risco na agricultura é crucial, né? A gente precisa de sistemas inovadores que integrem, né, e vão interagir em diversos aspectos, como clima, tecnologia, economia e mercado.
E isso vai minimizar os riscos, né, que vão causar impacto diretamente à produção agrícola. Outro ponto também que a gente pode falar que é fundamental é a preservação da diversidade genética, né? A manutenção e desenvolvimento dos chamados bancos de germoplasma, né? O que são esses bancos, né? Eles são bancos vitais para garantir que a gente possa ter recursos genéticos necessários para enfrentar futuros desafios, né? Olhando lá na frente. Outro fator também, que é um grande desafio, é como pode se reduzir os gases de efeito estufa, né? E para superar, a gente tem que usar a tecnologia, a ampliação de adoção de boas práticas a nosso favor. Assim a gente vai ter resultado positivo. E, finalmente, fortalecimento da defesa sanitária, né, que é indispensável para proteger nossa agropecuária de estresses bióticos e abióticos. E, assim, análises e estudos eles são realizados todos os dias, né, em todo mundo, com o objetivo de antecipar esses possíveis impactos na agricultura e fazer uma previsão do que há por vir. No Brasil, nós temos uma forte produção de grandes culturas, né, como a produção de cultivo de soja, café, milho, arroz, feijão, algodão. E, com isso, diminui as áreas estratégicas para essas produções, né. E, assim, enfrentar esses desafios não é fácil, né? Mas é essencial para a agricultura brasileira se manter sustentável e competitiva, né? E a gente tem que usar a ciência e a inovação a nosso favor, que elas desempenham papéis fundamentais nesse processo, né? Assim, a tecnologia, a pesquisa, elas vêm para superar essas dificuldades e temos que ter, assim, pensamentos positivos para o futuro, né? Por exemplo, igual eu falei no começo, que pode ter um aumento de 5,4 graus em até 2100. Muita gente pensa, 2100 está longe, 2100 vai demorar. Mas eu acredito que a mudança tem que começar agora, né? Assim, quanto mais pesquisadores, mais biólogos, climatólogos, né? Assim, agrometeorológicos, quanto mais tiver, mais pesquisa, inovação, tecnologia tiver, mais mudanças geneticamente para plantas, quanto mais puder fazer coisas para amenizar esses impactos, melhor é. E é isso. Muito obrigado.